No programa de hoje, você irá acompanhar a história de Nelson, um jovem batalhador que deseja entrar para a polícia militar. Vamos! Eu vou comer um pouquinho, porque hoje é o dia do teste físico. Se eu passar, acabou essa vida de segurança. Eu tenho que sustentar a casa, fazer o trabalho de obra que você não tá fazendo? Cala essa boca, Nancy! Nelson, olha pra mim, pô! Fala, filho, fala você, o que aconteceu? Mataram o Jean! Calma, mocinha. Cadê o rapaz que mora aí com você? Como vocês são? Mataram o amigo do meu filho. Só tem um irmão mesmo pra achar que pode ser policial um dia. Não olha pra trás, não quero gracinha, molecada, é a polícia! Eu esqueci o meu! Ele não tá mentindo não, tio, é o nome dele mesmo. Cala a boca! Pensou que escapar de mim, né, seu safado? Senhor Nelson, o senhor está ciente da denúncia feita contra a sua pessoa? Sim. Estão me acusando de ter matado uma pessoa. E como é que o senhor se declara diante dessa acusação? Olha, doutor, o negócio é que não adianta o que eu fale. Eu já fui condenado, antes mesmo de começar esse julgamento. Esse comportamento arrogante não o ajudará em nada nesse julgamento. Eu sou inocente, doutor. Eu não matei ninguém. Eu sou inocente. Inocente ou culpado? Jean, anda! Nelson não consegue dormir. Já é madrugada e dentro de 6 horas, ele deve acordar para o dia mais importante de sua vida. O teste na academia de polícia. O maior sonho de Nelson sempre foi vestir a farda da polícia militar. Ele tinha certeza de que seu destino era ser policial. Pensou que escapar de mim, né, seu safado? Muito obrigado pela ajuda do senhor, viu? Pô, que isso, policial? Precisa agradecer, não. Eu é que fico feliz por ter ajudado, viu? Não, preciso agradecer sim. Se não fosse a ajuda do senhor, esse vagabundo aí tinha fugido de novo. De novo? É. Tô atrás desse moleque aí faz tempo. É mesmo? Sério? Já roubou um monte de gente aqui do bairro. Você fez muito bem pro bairro aqui, viu? Mas nessa noite, Nelson não é nem sombra do homem confiante que ajudara os policiais naquele dia. Aos 30 anos, idade limite para ingressar na polícia militar, Nelson sabe que essa será sua última chance. Nelson demora muito para dormir e às 6 da manhã, quando o relógio toca, ele não ouve, irritando a esposa. Nelson! Oi, Liga Nancy. essa porcaria! Droga! Correr, não posso me atrasar, viu? Droga! Já acordou, foi? Para, aquela porcaria daquele despertador me deixou dormir, né? Ô, Nancy, não fala alto, meu irmão tá dormindo. Eu vou comer um pouquinho, porque hoje é o dia do teste físico. Se eu passar, acabou essa vida de segurança. Olha só, você não vai ficar muito animado, não. Ele vai ficar daquele jeito lá de novo. É, que jeito? Reprimido aí, todo jogado pelos cantos no sofá, pensando besteira. Mas isso é normal, né, Nancy? Você não entende nada mesmo, né? Eu fico triste por não passar no teste. Pelo menos é o último ano que você vai poder tentar. Por quê, hein? Porque aí se não der certo, você vai parar de preguiça. Vai arrumar um emprego de verdade, não vai ficar fazendo esses biquinhos de segurança. Já tá na hora de ficar homem de verdade, não? Onde é que você vai, ô? Tô saindo! Você não vai tomar café, não?
Nelson ainda está muito irritado com Nancy. Ele mal consegue comer, apesar de saber que precisa se alimentar corretamente para estar bem no teste físico da polícia. Desde que chegou em São Paulo, Nelson estuda e se prepara para ser PM. Ele se preparou muito para todos os testes, principalmente o teste físico. Não para. Vamos, vai. Vamos! Porém, não obteve sucesso. Foi reprovado nas 4 tentativas anteriores. Vamos! Hoje ele terá sua 5ª e última oportunidade. Nelson acredita que esse será o grande momento do seu dia. Mas aí é que ele se engana. E aí, manão? Meu irmão. Fazendo o que aqui, irmão? Pô, sou teu irmão, cara. Não ia deixar você sair sem me despedir de você, pô. Obrigado, irmão. É porque como é que tu sabia que eu tava aqui, pô? Eu acordei com você e a Nancy brigando hoje. Sabia que você ia vir tomar um café aqui. Tá difícil, viu, mano? Pô, hoje o dia mais importante da minha vida é Nancy nem pra me dar um apoio, uma força, uma moralzinha, pô. Liga não, meu irmão. Liga não. Não vai deixar de te atrapalhar, ok? Olha, é só ficar tranquilo. Olha pra mim. Fica tranquilo. Fica calmo que vai dar tudo certo, tá? Tomara que você tenha razão mesmo, viu? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Esse ano é você. Ano que vem, quem vai fazer o teste sou eu. Vamos ser policiais os dois, meu irmão. Os dois. Os dois, meu irmão. Os dois. O apoio do irmão caçula fortalece Nelson. Ele gosta de sentir que alguém naquela casa ainda o admira. Em fila. Senhores, entrar para a Polícia Militar é um orgulho e uma responsabilidade. Aqueles que passarem serão uma arma contra o crime. Senhor Nelson. Sou eu. Na barra. Todos os outros atrás dele. Informação. A hora que eu falar começa, o senhor pode começar. Pode começar. Pelo menos é o último ano que você vai poder tentar. Já tá na hora de ficar homem de verdade, não? Não. Nelson está muito abalado com o mau desempenho no teste físico. Enquanto caminha sem rumo pela cidade, ele revê em sua cabeça, repetidas vezes, o momento em que falhou. Frustrado, Nelson decide afogar suas mágoas em várias garrafas de cerveja. E essa decisão será determinante para levá-lo ao banco dos réus. Faltam apenas 10 horas para que Nelson deixe de ser um homem livre. Já é noite quando Nelson chega em casa.
E ele não está muito afim de conversa. E Nelson, como é que foi lá? Ô, Nelson, falando com você, Nelson. Ei! O que aconteceu? Não quero conversar. Fala, tá tudo bem? Eu já falei que eu não quero conversar? Escuta aqui, você bebeu, é? Bebi! Bebi, por quê? Algum problema? Ah, já entendi. Não foi bem no teste lá, né? Como se você se importasse muito com isso, né não? Bom, pelo menos agora acabou essa história, né? Você vai conseguir arrumar um emprego e colocar dinheiro aqui dentro dessa casa. Escuta, Nancy. Se você gosta tanto de dinheiro, por que não trabalha você também? Agora era só o que me faltava. Eu tenho que sustentar a casa, fazer o trabalho de homem que você não tá fazendo? Cala essa boca, Nancy! O que é? Vai me bater agora, hein? Você tá louca? Eu posso ter bebido, mas eu não bato em mulher. Não bate em mulher nem em ninguém. Você é frouxo! Mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Ditos moleques. Vocês são bestas, vai. Ei, moleque, não é mais boca virgem, não. Eu só tinha beijado ela. Só que amando. Aí é o amor. Mexe com a minha cabeça e me deixa. Cala a boca, ô bando de maloqueiro. Vai pro inferno, tiozinho. Ah, vai ser feliz. Deixa esse cara. Calma, só tô indo. Calma, moça, calma, calma. Cadê o rapaz que mora aí com você? Tem um rapaz que mora aí, cadê ele? O Nelson. Chama ele aí. Nelson. Calma, calma, levanta a mão, levanta a mão. Vem aqui pra fora, Dantas, fica com a moça. Vem aqui pra fora. O que tá acontecendo aqui, Nancy? Vem fora, por favor. Foi, gente? O que é, moço? Dantas, fica com ela aqui, por favor. Foi. É esse? Eu não sei, o cara tava de cavanhaque e de cueca azul. Cueca azul? Tira a calça. Que isso, moço? Abaixa a calça. E aí? É ele mesmo. É ele? Esse cara. Dantas, algema. Mas vocês estão loucos. Não, moço, você não pode levar. Dá licença, Não, algema. não pode levar meu marido. Senhor Nelson, o senhor está sendo preso pelo assassinato de Jean Oliveira. Como assim, moço? Fica tranquila, Nancy. Vamos. Fica calma, Nancy. Eu sou inocente, inocente! Eu vou chamar o advogado, Nelson. Nelson é preso jurando inocência. Então, seu Nelson, o senhor foi reconhecido por usar uma cueca azul? Sim. Eu nem sabia que usar cueca azul era crime. E não houve nenhum tipo de reconhecimento do seu rosto? Falaram que o tal sujeito também usava cavanhaque. E o senhor usava cavanhaque? Usava. Mas antes da polícia chegar, eu tinha acabado de fazer a barba, eu estava entrando no banho. Por quê? Porque eu tinha uma entrevista de emprego no dia seguinte, eu precisava estar apresentado. Sem mais perguntas, Excelência. Com a palavra, a promotoria. Obrigado, Excelência. Senhor Nelson, qual é a sua profissão? Sou segurança, mas se eu estou desempregado, eu fico fazendo só uns bicos. O senhor possui algum tipo de treinamento para exercer essa função? Sim, eu recebi na empresa que eu trabalhava. Esse treinamento, ele engloba atirar com armas de fogo? Sim. E esse treinamento também lhe dá licença para portar uma arma de fogo fora do horário de serviço? Não. Eu não levo a arma para fora da empresa, não. Mas então, de quem era a arma com a qual o senhor Jean foi morto? Não era minha. Olha, eu não sei de onde eles tiraram essa história. Seu Nelson, por que o senhor se apresentou como policial? Eu não me apresentei, doutor.
Eu não sei de onde esses moleques tiraram isso. Ah, meu Deus, mas eles todos contaram a mesma história e reconheceram o senhor na sua casa. Olha, doutor, antes de vocês chegarem, eu tinha discutido com os moleques, sim. Eles devem ter achado que eu era o mesmo cara que foi atrás deles. E aí o senhor os agrediu? Não. Eu discuti com eles da janela, só isso. E por quê? Porque eles estavam fazendo algazarra e já era quase meia-noite. O que foi que o senhor fez? Eu falei pra eles ficarem quietos, só isso. Por que o senhor atirou no senhor Jean? Eu não sei do que o senhor tá falando. Eu não atirei em ninguém! Eu sou inocente! Eu não atirei em ninguém! Ordem! Ordem! Devido à falta de ordem no tribunal, faremos um recesso de meia hora para que os ânimos se acalmem. Olha, doutor, o negócio é que não adianta o que eu fale. Eu já fui condenado, antes mesmo de começar esse julgamento. E a senhora sente que o seu marido já foi condenado antes mesmo de ser julgado? É o que parece. Que o Nelson e todos nós já somos condenados. Foi ele. E foi este mesmo homem que abordou os senhores aquela noite? Foi sim. Como eu era o terceiro da fila, ele ficava bem do meu lado. Sempre que eu podia, eu olhava pra cara dele. Até que enfim, né não? É a polícia, molecada! Mão na cabeça! Não olha pra trás, não! Todo mundo pro muro! Bora, pro portão! Sem gracinha, molecada! De joelho, todo mundo! Calma, moço! Calma nada! Cadê os documentos? Peraí que tá por aqui. O meu tá aqui. Cadê o documento dos dois? Anda! Eu esqueci o meu. Não tá aqui. Qual o teu nome, moleque? É Diego. Diego do que? Ou é só Diego? Não tem família, não? Diego Almeida Francisco. Senhor Diego, por que o senhor tá mentindo pra mim, hein? Eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Senhor Diego, você sabia que eu posso te matar? Não tá mentindo não, tio, é o nome dele. Cala a boca! Jean, corre daqui, vai! Jean, corre, sem olhar pra trás! Aí a gente saiu correndo porque a gente ficou com muito medo. Ele ia matar a gente também. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que a promotoria fizesse alguns questionamentos sobre o que já aconteceu aqui hoje, neste julgamento, apenas para que os jurados não tenham nenhuma dúvida na hora de tomar sua decisão. Com a palavra, a promotoria. Obrigado, Excelência. Senhor Nelson, é verdade que no dia do crime o senhor havia feito um concurso para se tornar policial militar? Sim, é verdade. E o senhor foi aprovado? Olha, qual é a importância dessa pergunta agora, hein? Responda a pergunta, senhor Nelson. Não. E por que motivo? Eu não passei nos testes físicos, mas mesmo se eu tivesse passado, vocês me prenderam, então não ia adiantar nada. E o seu grande sonho sempre foi ser um policial militar, não? Sim. Consta dos autos que o homem que atirou no senhor Jean se apresentou como um policial militar. O senhor sabia disso? É o que dizem. E o senhor sempre quis ser um policial.
o senhor não se sente frustrado por não ter tido capacidade de passar nesse teste? Quem disse que eu não tenho capacidade, doutor? Quem disse? Seu Nelson, eu estou apenas perguntando. Eu sou um homem capaz, doutor. Eu tenho capacidade de fazer muita coisa. Eu não sei do que o senhor seria capaz. Será que o senhor seria capaz de afrontar 3 adolescentes? Seria? Será que o senhor seria capaz de enfrentar um grupo de adolescentes jovens, felizes, com um futuro promissor, que tinham todas as oportunidades da vida? Oportunidades essas que o senhor não teve. O senhor seria capaz disso? Eles me provocaram! Minha vida já tinha sido ruim demais pra eu aceitar ser provocado por um bando de moleques! Mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Ditos moleques. Meu bem. Vocês são bestas, vai. Ei, moleque, não é mais boca virgem, não. Eu já tinha beijado ele. Só que amando. Aí é o amor. Mexe com a minha cabeça e me deixa. Cala a boca, ô bando de maloqueiro. Vai pro inferno, tiozinho. Ah, vai ser feliz. Deixa esse cara. Não dá pra acreditar. Você não vai fazer nada, cara. Vai deixar assim tudo barato, pô? São só os moleques, Nivaldo. Deixa quieto. E daí? Como assim são só os moleques? E daí que eles são só os moleques, Nelson? Me deixa, Nivaldo, me deixa. Olha o jeito que eles se trataram, meu irmão. Se você correr, você ainda pega eles, cara. Deixa eles quietos, Nivaldo. São só os moleques, cara. Acho que no fim a Nancy tem razão quando diz que você é um frouxo. Ah, Nivaldo, não vem não, hein? Não vem não. Ué, você fica se matando pra entrar na polícia e nunca entra? Por que será que isso acontece? Me fala, meu irmão. Não tem entrar na polícia, não tem nada a ver com covardia. Faltou garra. Que tipo de policial é você que deixa os moleques desses te provocar, pô? Hã? Peraí, então, beleza. Bora. Peraí, o que você vai fazer? Nelson, peraí, Nelson. Você vai sair desse jeito, Nelson? Peraí, Nelson. Não sai desse jeito, pô. Nelson! Daí eu fui correndo atrás deles mesmo. Filhinhos de papai. Quem eles pensam que são? Hã? Acham que podem fazer o que quiser na rua e ficar por isso mesmo? Eu fiz valer a lei. A minha lei. Eu acabei com a raça daquele moleque. Eu, apontando a arma pra cara dele, atirei mesmo! Senhoras e senhores, por favor, todos de pé para ouvir o veredito. Por 6 votos contra 1, o Conselho de Sentença deste tribunal declara o réu Nelson culpado pelo crime duplamente qualificado de homicídio contra o senhor Jean. Pela mesma votação, absolve o réu da acusação das 3 tentativas de homicídio contra os outros garotos. Quanto ao crime consumado, imponho a pena de 14 anos de reclusão em regime fechado. Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Esta sessão está encerrada.